Olá, Jardim querido. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. E hoje o devocional ele tem por título A Verdade e as Mentiras. E está baseado na leitura do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 ao 32, 36 e 42 ao 47, que diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Jesus lhes disse: Se Deus fosse seu Pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo. É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E, alguma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. E o versículo que fica em destaque é um trecho que está no versículo 44. O diabo é mentiroso e pai da mentira. E o texto do devocional, ele começa citando aqui, né, o caso do Adolf Hitler, que criava grandes mentiras, né? É, e ele acreditava que essas grandes mentiras eram mais poderosas que as pequenas. E infelizmente ele testou a teoria dele com sucesso, né? No início de sua carreira política, afirmou que se contentava em apoiar os outros, mas ao chegar ao poder, disse que seu partido não perseguiria ninguém e, porém, mais tarde, usou propaganda, né, para se retratar como uma figura paterna e um líder moral, mas a gente sabe o resultado disso daí, né? Então, da mesma forma, Satanás ele usa mentiras, né, para ganhar poder sobre nós. E dentro dessa perspectiva, eu queria tratar com vocês aqui três pontos referentes ao texto, sendo o primeiro o seguinte: a verdade liberta, mas a mentira aprisiona. Então, quando Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não fala apenas de uma verdade intelectual filosófica, mas de uma verdade que transforma a existência humana. A mentira ela cria correntes invisíveis, como o orgulho, o auto-engano, a hipocrisia, o medo e o pecado. E muitas vezes as pessoas preferem viver em ilusões porque a verdade confronta, exige mudança e revela aquilo que tentamos esconder. Mas a liberdade que Jesus oferece não é apenas externa, é uma libertação interior. Quem vive sustentado em mentiras acaba escravo delas, que a mentira aprisiona. E a verdade de Cristo, porém, rompe as máscaras, né? E conduz à vida autêntica. Então esse é o primeiro ponto, né? Que a verdade liberta, mas a mentira aprisiona. Um segundo ponto seria permanecer na palavra é viver na verdade. Aí a gente vê no texto que Jesus declara o seguinte, no versículo 31. Se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A verdade nesse sentido não é um momento emocional isolado, mas um caminho contínuo de permanência. Então, o discípulo verdadeiro não apenas ouve a palavra, ele permanece nela, mesmo quando ela corrige, confronta e exige renúncia. As mentiras mais perigosas nem sempre vêm do mundo exterior, muitas surgem dentro do próprio coração. Por exemplo, né? Mentiras que a gente utiliza para enganar nós mesmos, na maioria das vezes, né? Posso viver longe de Deus e continuar em paz.
pecado não traz nem terá consequência. E eu posso servir a verdade apenas quando ela me favorece. São mentiras que muitas vezes a gente se conta, tentando se convencer delas, mas nesse sentido a gente se auto-engana. Então Jesus mostra que a permanência na palavra é o critério do discipulado verdadeiro. Onde a palavra é abandonada, as mentiras encontram espaço. Então, permanecer na palavra, de acordo com o texto, é viver na verdade, não se enganar com mentiras. Por fim, o terceiro ponto. Quem rejeita a verdade aproxima-se da mentira. Não há meio termo. Ou você usa a verdade ou você usa a mentira. As pessoas, né, que trabalham com meias verdades, mas meias verdades muitas vezes elas estão mais próximas de uma mentira inteira do que da verdade completa. Então, nos versículos 42 a 47, Jesus ele faz uma distinção profunda entre os que pertencem a Deus e os que rejeitam sua voz. E ele afirma que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Isso está em João 8,44. Então, a mentira não é apenas um erro moral, ela possui uma dimensão espiritual também. Toda mentira tenta distorcer quem Deus é, quem nós somos e qual é o propósito da vida. O inimigo ele trabalha confundindo, dividindo e afastando o ser humano da verdade divina. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, rejeitar a verdade de Cristo não é neutralidade, é abrir espaço para que vozes conduzam ao engano. Sabe aquela história do muro, onde você está em cima do muro, de um lado do muro está lá Jesus lhe chamando, do outro lado está o diabo bem quieto. Aí você vê Jesus chamando você desesperadamente e o diabo quieto lá, só observando. Aí, quando você questiona, é, mas Jesus está me chamando ali de uma forma bem incisiva, mas você, Satanás, está calado aí, quieto, só esperando. Por quê? Ele lhe responde, porque o muro é meu. Então, estar em cima do muro não é estar em neutralidade. Na maioria das vezes, estar do lado do inimigo. Quem já dizia, né, o autor, que quem escolhe a neutralidade escolhe o lado do opressor, né? Então, por isso, rejeitar a verdade de Cristo não é neutralidade, é abrir espaço para que as vozes do inimigo elas nos conduzam ao engano. E, nesse sentido, quem ama a verdade aprende a ouvir a voz de Deus. Quem rejeita a verdade acaba dominado por narrativas falsas. Então, recapitulando, a verdade liberta, mas a mentira aprisiona. Permanecer na palavra é viver na verdade, e quem rejeita a verdade aproxima-se da mentira. E como o diabo é o pai da mentira, você se aproxima também do diabo. Por fim, eu queria deixar como aplicação final o seguinte: nós vivemos em uma época, né, marcada por fake news, aparências e discursos manipulados. E, nesse sentido, a maior batalha não acontece apenas nas redes sociais ou na política. Ela acontece dentro do nosso coração, dentro do coração humano. Então, todos os dias nós escolhemos entre a verdade que confronta ou a mentira que conforta, a liberdade em Cristo ou a escravidão do engano, a voz de Deus ou as vozes que distorcem de sua palavra. Jesus ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. E somente quem permanece nele encontra a verdadeira liberdade. Como diz em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, que o Senhor possa, nessa noite, nos libertar completamente do engano, da mentira e, por tabela, das garras do inimigo. E que ele nos abençoe. Amém? Vamos orar.
Justo eterno Deus, te louvo, Pai, por essa oportunidade de falar e aprender um pouco sobre a tua palavra. Abençoa os nossos irmãos e irmãs, abençoa a nossa comunidade, nossa liderança, na figura dos nossos reverendos Maurício, Cláudio, Souza e reverenda Keila. Abençoa cada um dos ministérios de nossa igreja, que nossa igreja seja uma igreja que divulga a tua verdade, Senhor. Que nossa igreja seja uma igreja cada vez mais que continua, Senhor, a divulgar a verdade do Evangelho que és tu, ó Cristo. Mas vai restaurando a saúde de quem se encontra enfermo, vai abrindo porta de emprego, Senhor, para quem encontra-se desempregado, vai curando aqueles que se encontram feridos da mente e da alma, vai abençoando cada um e cada uma dos nossos irmãos e irmãs. E dai-nos, Senhor, um resto de noite tranquila, com um sono reparador. A glória e honra do teu nome, é assim que eu te oro e te agradeço. Não esquecendo também, Senhor, de te pedir para que abençoe, Senhor, o congresso de mulheres que vai acontecer em nossa comunidade. E é assim, mais uma vez, que eu encerro essa oração, Senhor, pedindo tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Tchau, tchau. E até o nosso próximo devocional.